Gente, hoje eu vou levar vocês para um cenário um pouco diferente aqui em casa. Hoje eu vou fazer o declutter. O declutter nada mais é do que uma expressão americana, né? Dá para ver pela palavra, que é em inglês, que nada mais é do que um dia do desapego. Falando bem uma palavra para entender aqui popular, é você tirar um dia, né? Dependendo da sua situação, da sua casa, 2 dias, uma semana, aí vai de acordo com a sua rotina e da sua disponibilidade, né? Aqui em casa eu faço em um dia. Do desapego. Você realmente abrir todos os seus armários, todas as gavetas, cada canto, cada cômodo, cada móvel e fazer um desapego, mexer, tirar o que realmente não usa, o que já precisa ser consertado ou que realmente não faz mais sentido para você, é realmente tirar. Nesse desapego, nesse dia do declutter, você já pode aproveitar, claro, para dar uma organizada, né? Eu, particularmente, já aproveito para dar uma limpada. E agora a gente está em metade do ano, né? Até tô já aqui, ó, de casaquinho, que na minha cidade tá frio. E eu decidi gravar esse dia sem roteiro. Eu não escrevi nada, não sei como vai ser o andar desse vídeo. Realmente eu só liguei a câmera aqui e vou gravar o meu dia para vocês. Entre uma tarefa e outra eu tô lavando roupa, vou pendurar, tem calçado para limpar. Hoje realmente é um dia para dar uma fuçada assim em todos os armários. Tem coisas que ao longo do ano eu não consigo esperar para fazer esse dia, né, do declutter. Então eu já vou tirando, mas pouca coisa. Algo que realmente atrapalha muito no meu dia, eu já tiro e desapego, mas se não eu vou deixando para realmente fazer isso num dia. Geralmente eu faço isso no final do ano. Já aproveito a faxina de Natal, a gente já está em clima ali, e eu indico isso, inclusive eu já falei isso aqui num vídeo no YouTube, que é bom fazer final de ano, porque já está nesse clima de desapego, de férias, né, de renovação. Então as pessoas já estão um pouco mais emocionais, sentimentais, já querem dar uma revirada para começar o ano diferente, renovado, né? Então eu indico fazer isso no final do ano, justamente por causa dessa época. Mas, como aqui agora a gente está em férias, como a gente também trabalha com transporte escolar, a gente está em férias, e eu resolvi tirar um dia porque tem algumas coisas que já estão me incomodando, então eu resolvi fazer isso agora também na metade do ano, aproveitar esses diazinhos de folga. Então, eu indico para você, se você tem uma casa muito acumulada, se você talvez não é uma pessoa que faz isso na sua rotina já do seu dia a dia e desapegando as coisas, eu sou bem minimalista, não vou mentir para vocês que eu tenho bem pouca coisa mesmo, não sou de acumular, mas sempre tem uma coisinha ou outra que a gente vai deixando ao longo do dia, então, né, às vezes coisas tão pequenas que dá para esperar, então eu espero ali a cada 6 meses, um pouquinho mais. Mas, se você é alguém que realmente tem uma dificuldade em desapegar, tem uma dificuldade em ir fazendo isso ao longo da sua rotina, eu indico fazer mais do que, talvez até do que 6 meses, né? Então, é isso, eu vou filmar algumas coisas para vocês. Como eu disse, eu não sei como vai ser, não fiz roteiro nenhum, simplesmente eu vou colocar a câmera para gravar. Se eu lembrar, vou falando alguma coisa. Eu tô assim mesmo de roupa de dia de faxina mesmo, porque aqui é um dia que eu tiro geralmente para lavar roupa, dar uma aspirada, né, recolher bagunça, dar uma ajeitada assim na casa. Mas eu não fiz nada disso, porque como eu vou mexer nos armários, vou tirar muita coisa, vai acabar sujando, né? Então eu vou fazer isso no final, que eu terminar desses desapegos. Acredito que não vai sair muita coisa, porque como eu disse, eu já fiz isso no final de ano, saiu bastante coisa. Eu até talvez vou deixar um videozinho talvez mostrando para vocês, mas eu vou filmar o que der e é vida real mesmo. Só para mostrar para vocês como eu tô num dia bem dona de casa, ó. Tem roupa aqui para lavar. O banheiro também precisa dar uma ajeitadinha ali nas
toalhas, vou pendurar. Deixa eu só baixar aqui um pouco o volume, senão o YouTube não entende que não tô me aproveitando de nada, né? Ó, tem roupa aqui para lavar, aqui tem coisa do gato, então é um dia realmente que eu tirei para dar uma ajeitada. Ó, cortina tá erguida, inclusive agora a máquina acabou de parar, eu preciso pendurar. Então eu vou filmando e mostrando para vocês quando eu tiver que, às vezes, falar sobre alguma coisa de organização, eu vou mostrando e falando para vocês. Agora, uma coisa talvez um pouco boba, mas eu quero compartilhar e perguntar para vocês. Como é que vocês penduram as calças de vocês? Aqui, ó, eu penduro assim, com cós para baixo. Eu vejo muita gente pendurando pelo cós, mas eu acho que arregaça aqui, né? E como ele é mais grosso... Ai, deixa eu fechar a janela, tem barulho de caminhão. Aqui eu acho que arregaça quando pendura pelo cós. Eu acho que talvez deforma um pouco, então eu penduro assim. Como é que vocês penduram aí na casa de vocês? E assim também? Não sei, eu acho que assim talvez é melhor, ó. Deixa eu mostrar aqui as outras. E talvez até conserva um pouco melhor. E outra coisa que eu faço, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, é sobre as camisetas. O meu marido, ele já gosta de as camisetas dele em cabide. Então, o que eu faço? Eu já penduro direto no cabide. Eu já tiro da máquina, coloco no cabide e deixo para secar assim. E não passo. Às vezes, quando tá muito amassado, é uma camiseta realmente mais para sair, eu tomo um cuidado maior. Às vezes dou uma passadinha ou até jogo dentro da máquina de secar e já sai passadinho. Me conta aí vocês fazem isso também, esse truque? Ou vocês passam todas as camisetas? Não sei. Mas eu já deixo assim, ela seca. Não vou dizer que sai lisinha como se tivesse passado no ferro, né? Mas acho que engana bastante. Então, tem coisas que a gente tem que dar prioridade, outras a gente tem que entender que nem tudo a gente pode ou precisa ser perfeito. Então, meu marido não sai mulambento por causa disso, né? Ó, já fica esticadinho. E daí eu tenho aqui na minha lavação um ferro que as camisetas, ó, já ficam ali penduradinha. Não reparem isso daqui porque eu gosto de abrir bastante a janela e fica assim. Então já deixo aqui penduradinha, seca. Eu geralmente abro um pouco essa janela aqui, mas hoje tem uma fábrica aqui do lado da minha casa e tem muito caminhão, muito barulho, e às vezes como eu vou falar aqui com vocês, então eu prefiro deixar a janela um pouco fechadinha hoje para gravar e falar, que eu acho que senão atrapalha bastante. Então é isso, vamos continuar um pouco nas tarefinhas antes de continuar pro dia do desapego. Eu não sei se eu vou começar pelo quarto, pelo escritório ou pela cozinha. Acho que eu vou começar pela cozinha, porque ela é a maior e tem mais coisas, então vai cansar mais. Se eu deixar a cozinha por último, eu já vou estar cansada e é capaz de eu não fazer direito, então eu vou começar pela cozinha. Tá aí uma dica importante, seja para limpeza, para desapegar ou fazer qualquer tarefa, talvez até na academia. Comece pelo aparelho, comece pelo cômodo ou pelo móvel que você menos gosta, ou que vai dar mais trabalho, porque geralmente chega no final, você já vai estar mais cansada, então é capaz de não terminar, então começa pelo pior. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês o meu armário. Posso dizer que talvez não está tão bagunçado perto de muitos, né? Mas, não sei, tem algumas coisas que não funcionam mais, vai acabar acumulando, não tá tão prático para mim pegar. Então, apesar de eu ter um espaço muito bom aqui dos armários, mas, não sei, eu quero dar uma mexida em alguma coisa,
Assim, na verdade, eu não sei nem muito o que falar para vocês, mas eu quero mexer aqui em alguma coisa, ver se eu consigo melhorar e otimizar mais ainda, porque, né, como eu disse, algumas coisas não tá mais funcionando. E assim, para quem trabalha com isso, eu como já trabalhei de personal organizer, posso dizer para vocês com todas as letras, confirmar e afirmar e indicar. Mexam nos seus armários para mexer na sua vida também. Tem, às vezes, quando eu estou um pouco estressada, quando eu estou um pouco estagnada, eu gosto de mexer, revirar e realmente tirar, porque isso não é clichê, realmente é algo que, sim, faz muito sentido e às vezes vai movimentando seus pensamentos, vai movimentando a energia da sua casa, movimentando a sua própria energia, então vai desligando. Muita gente fala assim, eu não consigo ter esse tipo de pensamento, porque talvez você nunca tentou realmente mexer e desapegar de fato e realmente fazer um desapego forte dos seus armários. Porque o dia que você não é só tirar uma blusinha, tirar só uma xícarazinha, é realmente mexer em cada cantinho e desapegar de verdade. Não é só um objeto, não. É tirar, às vezes, até coisas que realmente doam dentro da gente, mandar embora, passar para frente e realmente sentir que isso descarrega a nossa vida de muitas coisas. Então, tem coisas que eu acho que eu preciso mexer aqui para tirar, para liberar, porque não faz mais sentido. E então é isso. Esse banquinho aqui, eu adoro ele. Até já coloquei aqui, né, meu nome, eu levava para as organizações quando eu trabalhava com limpeza também nas casas. Eu adoro ele porque ele é um tamanho muito bom. Às vezes é o ideal que eu preciso para alcançar alguma coisa no alto ou até mesmo sentar no chão quando o armário é muito baixinho. Então, é até uma indicação para vocês terem em casa. Você não precisa, às vezes, só realmente trabalhar com isso, mas eu que sou baixinha e, como eu disse, não só às vezes para alcançar algo muito no alto, mas também para às vezes sentar no chão e, né, trabalhar de alguma forma ali que você precisa sentar e alcançar para não para suas costas, né, e, enfim. Eu indico. Não precisa ser dessa marca, eu comprei até dessa marca porque aonde eu comprei estava na promoção e um preço bom, mas existe de qualquer marca, até na Shein, Mercado Livre, você encontra. Se eu achar algum link de um preço bom, assim, realmente, de uma marca boa, eu talvez até deixo aqui na legenda para vocês. Mas é algo que realmente, e ele, como ele dobra, você consegue colocar ele em qualquer cantinho. Eu tenho assim, né? Consegue colocar em qualquer armário, embaixo de algum móvel, você consegue guardar, ele não ocupa espaço. E eu já tenho ele há anos, ele já se pagou muito pelo preço que eu paguei. E realmente ele é muito forte, tá? Tudo bem que eu sou baixinha e sou magrinha, mas meu marido também usa ele para sentar, às vezes pisar, e realmente ele é muito forte, assim. Ó. Agora até deu uma travadinha, mas muito bom. Um paninho de limpeza. E eu já tenho aqui num borrifador, que eu sempre passo às vezes na bancada, na mesa. É uma misturinha com um pouquinho de álcool, um pouquinho de vinagre e água. Bem pouquinho mesmo, só para diluir e já dar uma limpada. Às vezes eu não gosto de usar muito produtos de limpeza onde tem alimentos, onde eu lido assim com a comida, então eu coloco vinagre e álcool um pouquinho e diluído na água.
Ó, eu tava testando algumas coisas aqui, mudar as xícaras de lugar. Não sei aqui se vocês conseguem ver o organizador de xícaras. E para realmente fazer um teste, uma simulação para saber se realmente fica bom ou não, eu vi que estava faltando algumas xícaras que estavam no escorredor. Então, para organizar é isso. Você tem que fazer simulações, fazer de conta que está no seu dia a dia, mas você só consegue isso fazendo uma simulação realmente com tudo que você tem. E eu sei que estava faltando xícaras ali, que estava no escorredor de louça, então eu vou secar, vou guardar para realmente fazer uma simulação com todas as louças que eu tenho ali, as xícaras, para realmente saber se funciona ou não. E tem coisas que eu só vou saber se funciona ou não no dia a dia. Então eu vou trocar, vou alterar, vou testar e vou deixar rolar ali uns 2, 3 dias para saber se funciona. E depois fazer a devida alteração, né, modificação, se deu certo ou não. Organização também é um pouco de saber e ter ideias criativas para reaproveitar os objetos. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa facilidade, mas para dar um exemplo para vocês, eu comprei essa forma aqui, porém ela é péssima. Ela logo soltou aqui, então não me serviu. E eu não quis jogar dinheiro fora. E eu sempre penso, aonde eu posso aproveitar isso como um organizador de fato que não vá atrapalhar o meu dia, que não vá acumular mais bagunça nos meus armários. Então, aqui dentro do armário, eu tenho algumas coisinhas do dia a dia que às vezes dá uma escorregada, escorre um pouquinho de líquido ou do próprio produto acaba escorrendo. Então, para não sujar o armário, eu tive a ideia de usar isso para colocar esses produtos e acaba sendo também um divisor de categorias. Existem, claro, organizadores próprios para isso, mas para mim não precisar gastar dinheiro com organizador e eu já queria usar uma função para essa forma que eu comprei e não jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, ó, esse aqui não está aberto, né? Mas talvez poderia ser algum produto que está aberto. E eu coloco assim, vou virar para não aparecer a marca. E eu coloco esses produtinhos que eu vou usando aqui, por exemplo, né? Ó, às vezes você pode fazer uma cestinha de café da manhã, onde você pega toda essa forminha e coloca no café da manhã para você usar essas coisas. Então, eu acho essa dica bem legal. E claro, se você quiser comprar um organizador próprio para isso, também existe.
Uma parte do armário eu terminei. Talvez não mudou muita coisa para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume da TV. Outra coisa que eu quero comentar sobre organização, principalmente porque eu trabalhei em muitas casas, então o que eu percebo? Às vezes as pessoas buscam uma perfeição, aquela organização de casa de novela, de revista, e eu acredito que isso não faz bem. Não faz bem no sentido que ninguém que tem uma rotina de trabalho, de filhos, né, de estudo, consegue manter. Eu hoje trabalho mais de casa junto com meu marido, né? Então eu consigo cuidar mais da casa, apesar de que eu sempre tive essa aptidão, essa facilidade de cuidar da casa, de ser organizada, de ser minimalista. Então eu tenho essa facilidade, mas eu tenho consciência que a maioria das pessoas não tem isso. E por trabalhar muito na casa das pessoas, eu percebo e eu consegui entender que a organização perfeita de revista, de novela, muitas vezes ela não participa do dia a dia das pessoas e não tem como manter essa organização. Então, eu acredito que deva existir um equilíbrio entre a organização boa e a eficaz, né? Aquela que funciona no seu dia a dia. Então, a organização ela tem que ser aquela que não atrapalha o seu dia, que não atrapalha a sua vida, não atrapalha a sua vida social, matrimonial, com seus filhos, enfim, num todo, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, porque a bagunça, ela quer dizer alguma coisa, né? Ou que você não tem tempo para cuidar da sua casa, ou que você, de repente, está com algum problema emocional, que você fica acumulando objetos, fica procrastinando mexer naquelas coisas. Então, a casa, a gente sabe que ela tem um fundamento muito grande no seu emocional, todo um aspecto da sua vida, né? Então, quando eu organizo as minhas coisas, hoje eu não busco perfeição, eu busco sempre a facilidade para o meu dia a dia e o que faz sentido para a minha vida. Então, tem algumas coisas que visualmente não fica perfeito, mas faz sentido para o meu dia, para a minha vida, desculpa, para nossa casa, né? Para o nosso espaço que a gente tem. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, a forma como ficou aqui o meu armário, talvez não ficou perfeito, né? Como talvez você achou que eu ia mostrar, ou que realmente não tá de revista, de novela, mas tá funcional. Eu acho que tá funcional. Eu vou conseguir observar se tá funcional ou não na medida dos dias, né? Que vai passando ali 1, 2 dias, eu vou ver se vai ficar bom ou não. Então, a princípio é isso. Eu dei uma mexidinha só, mudei aqui a xícara, algumas coisas aqui. Então, dei uma limpada, uma organizada. Tirei pouquinha coisa, tirei só uns potes aqui, umas coisas que a gente não utiliza. Eu tirei e ou vou me desapegar mesmo, colocar, né, no lixo, ou eu vou tentar achar em algum outro lugar que tenha alguma utilidade. Então, a princípio é isso. Ficou assim, dessa forma. Basicamente não mudou muito, eu só troquei algumas coisas de lugar, como eu disse, para essa facilidade, às vezes o que a gente utiliza mais tem que ser mais reto, né, com a sua mão, algo muito que você utiliza muito lá em cima ou que seja difícil para pegar não funciona. Então eu fui remanejando algumas coisas aqui e vou para outra parte do armário agora.
Vou tentar explicar para vocês uma coisinha que eu tô tentando fazer aqui. Eu tenho alguns joguinhos de americano, né, que se fala, e alguns suplá, que eu quase não uso porque eu não os vejo. Eu tinha aqui dentro desse armário grandão e eu quase não usava porque eu acabava esquecendo no meu dia a dia. E é tão bonito, né? Acho que é tão importante, às vezes, a gente colocar a mesa com bastante carinho, cuidado, não que eu não faça isso durante a semana, mas eu só estico, assim, a toalha pra gente comer, então eu gosto bastante de colocar também esses joguinhos, assim, é bem simples, só alguns americanos, assim, mas eu acho importante, às vezes, mudar um pouco, né? Um jantar, um café da manhã legal, assim, bonitinho, e eu acabo esquecendo, porque eu deixo ali dentro, então eu tô tentando encaixar aqui nessa gaveta, tentei desocupar uma justamente para mim deixar essas coisas ali, para mim ver com mais frequência e usar. Então, a gente só lembra o que a gente vê. Então, também é uma dica super importante, deixe sempre à vista tudo que vocês têm, para que vocês lembrem de usar. Eu já sei disso, mas inclusive já estava querendo refazer isso, por isso que eu fiz agora, na metade do ano, esse desapego e essa arrumaçãozinha para fazer essas alterações, assim, né? Então, estou tentando encaixar aqui. Ó, gente, confesso que não ficou como eu imaginava, realmente ficou um pouco, parece bagunçado, mas assim, né, ficou ali que os americanos mais separadinhos, essas coisas a gente usa aqui com mais frequência, tá mais na mão, então, na verdade, eu preciso usar e tocar, né, o dia a dia, a rotina, para ver se realmente funciona dessa forma, senão eu vou ter que acabar mexendo e vendo, colocar em outra gaveta mesmo. Por enquanto é isso. Então, a cozinha e a lavação, eu acho que eu acabei. Depois vou mostrar pra vocês ali o que saiu. Saiu só uma sacolinha pequena. Mas eu vou dar uma passada também pelos quartos. Eu já tinha visto, assim, ó, né, na semana que não teria muita coisa nos quartos, que de vez em quando eu tô tirando dos guarda-roupa. Mas eu vou abrir, dar mais uma olhada por cima. Mas no banheiro, eu sei que eu preciso fazer com mais atenção. Tirar algumas coisas, organizar. E nos quartos, provavelmente não vou mostrar, porque eu só vou dar mais uma olhada, mesmo assim, por cima. Mas o banheiro eu vou olhar com mais cuidado. E mais uma coisa que agora eu acabei vendo, que eu quero mostrar pra vocês, bem legal, que eu tenho aqui em casa. Olha o que eu fiz. É uma ideia bem bacana pra quem, né, às vezes tem gatinho, tem animal, cachorro, né, tem pet, mas e às vezes não sabe onde colocar a areia ou a caminha. Eu tenho esse armário aqui que eu mandei fazer. E aqui embaixo eu deixei um espaço para o banheiro do nosso gato. Olha que eu adoro isso aqui. É aqui, ó. Aqui fica, a gente já pendurou a pazinha, fica a areia dele. Aqui eu fiz um degrauzinho para ele subir e já ficar um pouco da areia. Acumula um pouco de areia aqui, né, ao redor, quando ele vai no banheiro, mas é algo bem prático de limpar. Eu passo um aspiradorzinho, um pano, e ainda deixei um tapetinho aqui na saída para ele sacudir, né, quando ele sai, para a areia ficar. Ainda fica uns grãozinhos assim no chão, mas é bem pouquinho. Mas eu adoro isso porque fica bem escondidinho, não fica cheiro na casa, a não ser que, claro, às vezes passa, sei lá, né, por quais motivos, mas um dia sem limpar, ou às vezes ele faz bastante xixi durante o dia, mas não vai para casa o cheiro, tanto do cocôzinho dele quanto do xixi, não vai, e fica bem escondidinho, assim. Ele adora também esse banheirinho dele ali. Então fica aí uma ideia. Eu já vi também pessoas que compram tipo um rack de TV, né? E mandam fazer também. Só cortam assim, e daí, claro, a pessoa vai inutilizar as prateleiras e o próprio rack, né? Ou às vezes só uma parte, outra parte usa de prateleira, e a outra parte do rack pode usar, eu vou usar para o gato. Eu vou procurar aqui na internet e deixar para vocês uma ideia, assim, né, legal, de talvez a pessoa não tenha um espaço desse para fazer um armário, mas às vezes ela pode comprar um baúzinho ou um desses tipos de rack e adaptar também. Então, bora lá para esse armário,
para ver o que vai sair daqui e desapegar. Agora eu cheguei aqui na parte do banheiro. Eu tenho esse... tá meio bagunçadinho. Tenho essa parte ali. E essa parte aqui. Tem aqui para dar uma olhada também. Na gaveta. O banheiro, como ele é pequenininho, eu não tenho muito onde deixar a câmera. Eu vou ver se eu acho um ângulo aqui. Senão eu vou filmar algumas partezinhas para não acabar me atrapalhando também aqui dentro com o tripé ou banco, né? Então, para mostrar para vocês mais ou menos o que eu tô fazendo, o que eu vou tirar. Mas, ó, na verdade, parece estar bem bagunçado e tá bagunçado. Mas o que acontece? Eu separo praticamente todos os meus cômodos por categoria. Também até para dar como dica para vocês, que eu acho que facilita bastante essa questão de separar as coisas que a gente tem por categoria. Por exemplo, aqui eu separo o que eu uso mais no meu dia a dia. Aqui algumas coisas mais no dia a dia, mas não tanto todos os dias. Aqui é o que é mais ou menos de estoque, né? Sabonete, shampoo, essas coisas que quando acabar eu já tenho um estoquezinho aqui. E lá em cima as coisas que praticamente eu não uso. Então parece estar bagunçado, porém está separado por categoria. Algo que facilita o meu dia. E eu sei, eu tenho visivelmente as coisas que eu tenho. Então, às vezes, parece que tá bagunçado, e realmente tá bagunçado, mas acaba sendo funcional porque ele tá separado por categoria. Então, quando eu quero uma pasta, eu sei se tem ou não, algo do meu dia tá bem ali, mais visível, né, aos meus olhos. O que eu não uso, bem esporadicamente, só em viagem, ou quando eu saio, ou só em alguma estação, no verão, protetor solar, por exemplo, eu deixo bem em cima, onde eu não preciso alcançar, sempre onde praticamente eu não alcanço. Então, assim, eu acho que fica funcional. O que eu vou fazer é dar uma olhada se tem alguma coisa vencida, se realmente eu estou usando, dar mais uma organizadinha ali para ficar mais bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu confesso que também não mudou muito. Mas eu tirei só algumas embalagens, dei uma espalhadinha. Vou jogar algumas coisas fora que também já venceu, que eu não uso. Outras coisas que eu tiro da embalagem já coloco no potinho próprio. E eu vou dar mais uma olhada pelo apartamento todo, ver se ficou algum cômodo, algum armário que eu ainda não olhei. Então, gente, eu acho que eu cheguei ao final do meu dia do declutter. Vou mostrar aqui pra vocês o que saiu. Algumas coisas eu já joguei fora, mas eram só embalagens, né? Mas então aqui... Ó, tem algumas coisas de louça. Algumas coisas que já estavam estragadas. Caixas. Potes que a gente não usa. Opa! Então, saiu algumas coisas assim. Aqui alguma coisa de roupa. Como eu disse, os armários das roupas, geralmente eu já vou tirando durante o ano, que eu não uso. Então, eu deixei ali já junto para eu dar fim e passar para frente. O que eu tinha para falar para vocês, eu acho que eu já falei, para indicar. E espero, meu Deus, meu cabelo... que tenha inspirado vocês também a fazer esse desapego. Agora eu tenho alguma coisa aqui para guardar. A louça do meio-dia que eu não lavei porque eu não queria parar para lavar. Então ficou, ainda tem máquina, né, ali funcionando, lavando roupa. Mas daí agora são tarefinhas do dia a dia mesmo que a gente faz. Mas o dia mesmo do desapegão, assim, eu acho que eu já dei realmente uma boa de uma desapegada.
consegui fazer tudo que eu queria. E tô me sentindo mais leve, realmente eu precisava desse momento. E é isso. Beijo, tchau!